Antes de mais, é necessário passar de "eu quero plantar mangais" para pensar "eu quero proteger e restaurar mangais". Em vez de plantar monoculturas com benefícios limitados para as pessoas e para a natureza, o objetivo deverá ser restaurar múltiplas espécies de mangais distribuídas de forma natural. Isto pode ser conseguido através de abordagens de restauro ecológico. O restauro ecológico de mangais consiste em restaurar as condições sob as quais os mangais irão prosperar. Ao criar essas condições, a natureza encarrega-se depois dos próximos passos de forma a que os mangais possam oferecer todo o seu valor às pessoas e à natureza. De forma a ser bem-sucedido no restauro de mangais, siga os seguintes passos. Onde se deve restaurar os mangais? Para começar, deve avaliar se já existiram mangais nessa zona. Isto pode ser feito com recurso a mapas e visitas ao local. Se não havia mangais anteriormente, deve evitar introduzi-los, uma vez que pode destruir outros ecossistemas importantes. Se havia mangais anteriormente, deve-se questionar o que aconteceu aos mangais. Por que razão não recuperaram naturalmente? A resposta será diferente de local para local. Por exemplo, será que os mangais desapareceram devido a corte para a produção de carvão? Ao desenvolvimento de uma barragem? Ao desenvolvimento de campos de arroz ou de tanques para a aquacultura? É fundamental perceber se o que causou a perda dos mangais pode ser revertido. Em segundo lugar, quais são as condições necessárias para que o restauro seja bem-sucedido? Para identificar as intervenções necessárias, é preciso conhecer as condições atuais do local, como o nível de umidade do solo, o abastecimento de água doce, a salinidade, a entrada de sedimentos e a elevação e inclinação relativamente ao nível do mar. Deve ainda guiar-se por uma zona de mangais próxima e em bom estado para referência. Simultaneamente, deve também investigar os fatores sociais que dificultam a regeneração de mangais, como a propriedade e utilização do terreno. Para este propósito, podem formar-se grupos de trabalho com comunidades locais, representantes do governo e outras entidades. Por fim, por que restaurar os mangais? A etapa final implica definir objetivos claros para o restauro em conjunto com os decisores locais de forma a identificar onde e como criar as condições certas para restaurar os mangais. Por exemplo, o objetivo do restauro é apoiar a pesca costeira? É aumentar a biodiversidade? Ou é fornecer proteção costeira? É importante garantir que os critérios de sucesso estão bem identificados para que seja possível monitorizar e rever a estratégia de restauro quando necessário. Vamos agora aprofundar algumas técnicas de restauro mais utilizadas para que os mangais cresçam de forma natural. Será que a hidrologia, o nível da água e a atividade das ondas são apropriados para os mangais? Os mangais prosperam quando submersos durante o tempo adequado e quando devidamente irrigados por fluxos de maré ou água doce, garantindo os níveis corretos de salinidade. Para criar as condições hidrológicas corretas, pode ser necessário corrigir o fluxo de água, a drenagem ou as características do terreno através de limpeza de detritos nos canais de maré, escavação de canais ou destruição de diques. É ainda necessário garantir que as sementes dos mangais maduros existentes nas redondezas chegam naturalmente ao seu local. Caso contrário, pode ser necessário escavar canais no local de restauro que promovam o transporte de sementes. Se esta opção não funcionar, também se pode recorrer à plantação para apoiar o processo de regeneração natural. E serão as taxas de sedimentação apropriadas para o crescimento dos mangais? A maioria dos mangais depende da entrada de sedimentos dos rios e da atividade das marés. Se este balanço for comprometido, por exemplo pelo desenvolvimento costeiro, os mangais podem morrer. Para além disso, no caso da quantidade de sedimento ser insuficiente, os mangais não conseguem acompanhar a subida do nível do mar e podem se afogar. Estruturas permeáveis na linha costeira são um exemplo de uma medida para reter sedimentos. Estas estruturas criam condições mais calmas, com baixa energia das ondas e correntes lentas. Nestas condições, as sementes conseguem criar raízes, prosperar e crescer de forma sustentável. Por último, que outras ameaças existem para o crescimento de mangais?
Por exemplo, muitos animais de pasto, como vacas e cabras, podem afetar a sobrevivência de árvores de mangal mais jovens. Estas ameaças podem ser facilmente prevenidas através de medidas apropriadas. Estas medidas de restauro podem ser implementadas por especialistas e com as comunidades. Por exemplo, na Guiné-Bissau, membros da comunidade trabalharam em solos endurecidos, criaram diques e escavaram riachos para melhorar a distribuição da água e para remover o sal do sistema. Em consequência, as sementes de mangais restabeleceram-se naturalmente e até mais rápido do que o esperado. Ao seguir estes passos é possível ter em conta alguns dos aspectos biofísicos mais importantes para que os mangais cresçam de forma natural. No próximo vídeo, mostramos como garantir que o restauro de mangais é sustentável a longo prazo. Estes aspectos devem ser considerados nos planos de restauro e serão abordados no próximo vídeo sobre manutenção de mangais.